É importante se pensar que há uma distinção muito clara entre o fundamento do direito internacional e as suas fontes. Na aula anterior, gravada, nós discutimos acerca do que é fundamento e de quais as teorias reitoras dessa implementação, seja ela voluntarista ou objetivista, do direito internacional. Então, não podemos cair na velha armadilha que alguns enfrentam de tratar como sinônimos fundamento e fonte. Bem diferentemente, as fontes do direito internacional público são meios ou caminhos pelos quais o direito deverá necessariamente manifestar-se, ou seja, maneiras pelas quais surge a norma jurídica positivamente considerada ou costumeira. Em outras palavras, as formas de constatação da existência do direito das gentes. Existem muitas fontes, existem muitos nascedouros que podem confundir-se, e nisso corretamente o fazem, com fatos e atos jurídicos determinados que condicionarão a existência de um determinado ordenamento internacional. Ou seja, de maneira idônea e bastante prudente, estabelecerão um corpo normativo, como queria, dentre outros, Norberto Bobbio. Mas nós não devemos também imaginar que, assim como no direito interno, aquilo que as fontes caracterizam simplesmente na descrição de lei, doutrina, jurisprudência, princípios, deva se encontrar com o mesmo sentido e com a mesma faceta no direito internacional público. Aqui também encontraremos uma separação bem evidente. E essa separação se dá na medida em que existem outras condições para a existência de um direito internacional. O tratado, ou o soft law, ou mesmo o jus cogens, são fontes do direito internacional, apesar de aparecerem na doutrina como meios auxiliares deste. Existe uma tabela bastante ilustrativa num dos textos indicados, ainda no início deste semestre, que divide as fontes do DIP em formais e materiais. Então, essa primeira distinção didática, ela é significativa na medida em que facilita a nossa visualização em traços bastante elementares. Enquanto que as fontes materiais deverão ser regidas por uma forma expressa de valoração e de apreciação do direito, bem diferentemente, as formais terão como pressuposto um elemento fundador, que é o processo através do qual essas normas emergem num cenário da globalização propriamente dita. Aí você tem que, como principal fonte, ainda é possível trazer a lume a existência de um hábito, alguns vão dizer, de uma interação costumeira entre as partes do direito internacional. Esse agir, que muitas vezes é dificilmente provado, muitas vezes é dificilmente
consignado, na realidade, significa que os estados pactuam entre si um certo grau de postura que deverão adotar, que deverão manter no que se refere a seus condicionamentos. De maneira unânime, de maneira quase que uníssona, nós podemos introduzir na linguagem geral e, tanto formalmente quanto universalmente, se preserva aquele mesmo sentido de que não existe uma hierarquia, de que não existe a limitação no que se refere à prática das fontes do direito. Ora uma prevalecerá, ora outra estará, ora outra estará na vanguarda da prática. Então, bem entendido, tratados, jurisprudência, as ideias dos publicistas, melhor dizendo, e o entendimento geral em determinadas matérias, expresso através das organizações internacionais, são válidos para que se interprete, para que se dê um viés hermenêutico ao direito internacional público, porque, afinal de contas, é ele guardião de muitos princípios. E é ele também que declara aquilo que deve ser reservado às nações no que se refere aos seus laços exteriores, aos seus, na verdade, profundos vínculos que historicamente influenciam na formatação dos direitos internos e na verdadeira estruturação de um contexto transnacional. Eles cavam, por assim dizer, um túnel entre diferentes sistemas, inclusive entre os diferentes contextos de aplicação da lei e recepção, no caso dos tratados. Então, resumindo, uma grande diferença que existe no que se refere à produção, tanto das normas internas quanto das normas externas, é aquele que diz respeito justamente a se pensar de maneira mais ou menos soberana, de maneira mais ou menos autoritária, a vontade ou a existência de uma pressão no que se refere aos entes do direito, ou a atribuição para eles das regras que valerão para determinar quem é sujeito independente e quem por assim dizer, anexo no cenário da elaboração factual da vida dos grupos humanos. Também nós não podemos ser ingênuos. Quando se pensa, por exemplo, na criação de um instituto como o AIA, um instituto como o de Direito Internacional de Haia, e quando se publicam anualmente os volumes dos tratados e das decisões relatadas, o que se tem é a seleção e a escolha a partir, sim, do mais forte, a partir daquele que dita efetivamente as normas, acerca do que deve ser ou não provado, do que deve ser ou não verificado como efetivamente direito. É por isso que os países em desenvolvimento ou os países ditos do terceiro mundo enfrentam grandes dificuldades no que se refere ao tratamento dessa matéria, porque além de não terem acesso a muitos documentos sigilosos,
sobretudo de organizações que lidam com informações privilegiadas, eles também não conseguem demonstrar, por conta da existência nova e da descolonização tardia, no caso, sobretudo, da Ásia e da África, que o seu direito prevalece, muito embora, por vezes, não encontre-se escrito nas regras de Haia e nas convenções. Dito isso, é importante também ressaltar que o artigo 38 do Estatuto da CIG guarda consonância com essa descrição, com esse prelúdio até agora trazido, observando-se, é claro, que lá não estão elencadas de maneira exaustiva todas as possibilidades que se tem no que diz respeito principalmente à equidade e à analogia, ou mesmo a certos detalhes de lineamentos que, ora, poderiam se referir a esse tema, a esse aspecto em geral. Apenas reforçando, nós temos aqui uma descrição breve do que são fontes materiais e fontes formais. Se, por um lado, as materiais estão referidas ao conjunto desses fatores sociológicos, quais seriam fatores sociológicos? A própria constituição da sociedade como um ente animado pelas forças e lutas entre grupos chamados minorias e a maioria, e por aí vai. Fatores econômicos, o maior ou menor desenvolvimento dos setores, primário, secundário, terciário, enfim. Fatores ecológicos, que hoje não podem ser desprezados, levando em consideração o risco e a preservação urgente dos biomas, psicológicos e culturais. É muito difícil entender como a psicologia e a cultura repercutem no direito, na elaboração de fontes materiais do direito. Porém, tocando superficialmente nos âmbitos da psicologia e da antropologia, é perfeitamente plausível notar que ambas referem-se a certas escolhas de índole ética feitas pelas diferentes sociedades, feitas pelos diferentes grupos habitantes de um território. Então, bem entendido, isso reforça ainda mais a necessidade do estudo das chamadas disciplinas propedêuticas, das chamadas ciências do espírito também, no que diz respeito à aplicação de um direito mais justo. Então, todos esses fatores vão, notoriamente, farão com que surja o poder no ato da edição. Da edição, no caso, de uma norma, ou na sedimentação de um tratado que será, que poderá ser ou não consolidado. Fontes formais, por outro lado, que, abrindo aspas, são os métodos ou processos de criação de normas jurídicas, as diversas técnicas, como nós já dissemos, que permitem considerar a norma como pertencente ao mundo jurídico, vinculando os atores para os quais se destinam. Então, enquanto que no direito interno é importante frisar, enfatizar isso, temos fontes bastante, digamos,
consolidadas, basta você consultar a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigo 4º, artigo 5º, principalmente. No nosso caso, de direito mais aberto a um contexto tão amplo quanto quando se possa conceber a própria humanidade, não é exato dizer que sejam improváveis que surjam, ou seja improvável que surja uma nova fonte, quando, por exemplo, nos anos 60 e 70, se entendeu que determinados parâmetros, muito embora não fossem jurídicos, estrito sensu, poderiam ser aplicáveis a casos concretos e recebiam um tratamento especializado, um tratamento diferenciado como, digamos, fontes secundárias. No direito interno, muito dificilmente isso vai acontecer. Muito dificilmente, por exemplo, são aceitas hoje, enquanto emergentes, certas regras de trato social que ainda não chegaram ao patamar de costume, mas que possuem, sim, uma força vinculante velada e um poder simulado ou aproximado, contexto geral. No direito internacional isso é possível. No direito internacional nós temos muito mais abertura para tanto. Então, nós já citamos, né, o artigo 38 da CIG, e eu acredito que a leitura desse dispositivo seja extremamente relevante, seja extremamente significativa. No seu texto original, ou pelo menos no texto que foi elaborado à época. Alguém pode ler o texto do artigo 38 da CIG? Não entendi, para fazer o quê? Artigo 38 do ACIG. Pode ler o texto 38. Cadê o texto? Pode começar, professor? Pode sim. A Corte, cuja função é decidir de acordo com o direito internacional as controvérsias que lhes forem submetidas, aplicará a. As convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes. B. O costume internacional, como prova de uma prática geral aceita como sendo direito. C. Os princípios gerais de direito, reconhecidos pelas nações civilizadas. D. Sob ressalva da disposição do artigo 59, as decisões judiciárias e a doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes nações como meio auxiliar para a... Não dá para ler o final, professor. Pronto, aqui, como meio auxiliar, realmente não dá para ler, não. Mas ele quer dizer como meio auxiliar para a determinação das regras de direito. Então, essas são, a priori, as principais fontes do direito internacional. E aí o artigo continua. No seu parágrafo, especificamente no segundo parágrafo, tentando descrever que isso não prejudica ou isso não evita a existência de certas decisões feitas de acordo com a equidade, se as partes com isso concordarem. Logicamente, de maneira bastante prévia e bastante inicial, o elaborador
pensou e concebeu a viabilidade da existência de vínculos arbitrais que mais tarde se consolidariam, né? Hoje, o juízo arbitral em matéria internacional é muito mais do que efervescente, do que fluente, muito comum. Já não se critica mais como se fazia algumas décadas atrás. E aí, uma outra convenção, a convenção acerca na verdade, criou o Tribunal de Presas Internacional, trata também acerca de fontes do direito no artigo 7. Em 1907, se pensava assim: se a questão de direito estiver prevista por uma convenção em vigor entre o beligerante captor e a potência que for parte do litígio ou cujo nacional for parte dele, o Tribunal Internacional de Pesca se conformará com as estipulações da mencionada convenção. Bem entendido, o poder que a convenção possui é guardião de um certo direito potestativo, de um certo exercício da força marítima, aqui no caso, mas que também se estende por outros âmbitos. Continua o texto nos explicando que não existe que não existindo essas estipulações, o tribunal aplica as regras de direito internacional. Se não existirem regras geralmente reconhecidas, o tribunal decide de acordo com os princípios gerais de direito e da equidade. Existem muitos princípios gerais de direito. Provavelmente, em disciplinas como o direito privado, parte geral, e, sobretudo, a história do direito, vocês estudaram que a elaboração de um princípio, na realidade, tem tudo a ver com a otimização das saídas encontradas para situações de beligerância ou de litigância. Então, se não existir um claro evidenciar daquilo que se faz ou daquilo que se pode fazer em determinada circunstância, é indispensável recorra-se tanto aos princípios quanto à equidade no sentido de tratamento levando em consideração as diferenças, e princípios gerais no sentido de que se encontrem saídas razoáveis, saídas racionais e lógicas para o problema. Mais um documento, dessa vez redigido pelas Nações Unidas em 1945, texto bastante conhecido, né, porque justamente surge no advento do pós-Segunda Guerra Mundial. E aí no artigo 102, você tem que existe a possibilidade de conflitos entre as obrigações dos membros das Nações Unidas, em virtude dessa carta, e no caso da existência de tais divisões, o acordo faz com que prevaleçam as obrigações assumidas em virtude da carta. Por quê? Porque antes do documento, vamos dizer, do marco zero da ONU, levando em consideração que antes tínhamos a Liga das Nações, porém, esta, devido aos conflitos, não se manteve, mas nenhum outro diploma legal consolidou com tanto vigor, com tanta força, direitos e princípios básicos pelos quais a vida do homem, os direitos do homem, por isso se diz, deveria ou caracterizaria seu destino. Inclusive, hoje, nós temos como data
triste e lamentável a recordar, porque apenas algum tempo atrás, o ser humano esteve prestes a, de fato, concluir a atitude nem um pouco nobre de autodestruição. Então, o que eu quero dizer com isso? O lançamento das armas de destruição em massa sobre o Japão, sobre cidades orientais, e que hoje é reverenciado esse momento como um ponto de não mais retorno, a partir do qual nós podemos dar fim no planeta, podemos simplesmente desaparecer da face da Terra. Isso faz pensar que é ainda mais urgente se pensar num pacífico entendimento. Então, veja, todos aqueles que imaginavam a guerra de trincheira até 1945, passaram a já não mais conceber que aquilo, ou seja, a morte de um soldado, a destruição de uma cidade, bombardeios sobre, enfim, a invasão da Normandia, ou a colonização mesmo, tudo aquilo dali era menor em comparação com obliterar a vida. E o que tem a ver digamos, esse momento histórico com os dias atuais? É que não foi o único, embora tenha sido talvez o mais trágico, porque algum tempo depois, na realidade muito mais que um decênio após essa ocorrência traumática, a França fazia testes em algumas das ilhas que possuía Pacífico. Mesmo hoje, países reivindicam o direito à posse de urânio enriquecido e de outros materiais potencialmente lesivos. Então, nos anos 2000, Índia e Paquistão, disputando uma área bastante rica em recursos naturais, possuíam muitas ogivas. Na verdade, possuíam um potencial bastante significativo de destruição mútua. Por aí vai. Então, ao lembrarmos que em 1945, reunidos os líderes mundiais no discurso, implantavam um modelo mais afável, mais confortável e, por assim dizer, dignificante, levando em consideração aqueles que eram desfavorecidos, conferindo-lhes a vida, o direito a uma salutar condição neste mundo, ao mesmo tempo em que assim procediam, através dos bastidores, criavam justamente as condições, na verdade, as ferramentas para o contrário, para um cenário caótico que não se afastou totalmente. Pelo contrário, o abandono dos acordos que se referem à limitação quanto a armas nucleares no mundo, isso cria precedentes para que a cada dia e cada vez mais os países fortaleçam investimentos nesta área. Não estamos aqui criticando as forças de segurança nacional de maneira alguma,
mas estamos apenas fazendo com que se recorde que essas mesmas forças das grandes potências, que também que protegem um território e que podem ser úteis à pátria, ao mesmo tempo também podem comprometer justamente o principal, porque de nada adiantaria ganhar a guerra e perder a vida, não é verdade? E mesmo o pensamento antigo, segundo o qual vencer a guerra ou na guerra tudo valia, de acordo com a estratégia militar que se adote, mesmo isso passa ao largo, se você leva em consideração que, independentemente da tática que se utilize, o uso de uma pequena fração, das mais de 15 mil, fortes, digamos, bombas prontas para serem ativadas, já seria suficiente para inviabilizar durante milênios qualquer forma biológica aqui, nesse canto, nesse pálido planeta azul. Bem entendido, é importante fazer aqui algumas críticas. Eu não vou entrar no mérito do artigo 59 no momento, mas ainda pensando no artigo 38, é preciso fazer algumas críticas em relação a essa redação, principalmente porque leva em consideração muito mais, assim, pensadas, as nações colonizadoras e as chamadas civilizadas, porque foram elas que estiveram presentes em maior número como agentes decisórios, agentes catalisadores desse instrumento normativo. Então, apenas o conceito de equidade, é importante que se mantenha e que se associe com a justiça pensada tanto na sua vertente distributiva quanto retributiva, aristotelicamente falando. Alguém tem alguma pergunta sobre o que foi exposto até o presente momento? Ninguém? Então, só para fechar essa introdução, de maneira sinóptica, quando pensarmos em fontes do DIP, vamos lembrar dos tratados, dos costumes, dos princípios de direito, das decisões judiciais, leia-se jurisprudência, a doutrina e a equidade. Não descurando ou não desprezando a analogia, não desprezando o soft law e não desprezando outros elementos que possam surgir, principalmente em decorrência de novos instrumentos. Aí a existência de novas fontes que vão, sim, emergir, em alguns momentos serão essenciais à elucidação das circunstâncias apresentadas. Atos unilaterais. Bem entendido. Os atos unilaterais dos Estados são ações ou medidas tomadas por estes, independentemente da oitiva de terceiros, independentemente da interferência externa nos assuntos. Então, por exemplo, um Estado ribeirinho pode fazer uma barragem, pode criar uma barragem que vai reter, melhor dizendo, que vai controlar certo fluxo de água, um rio fronteiriço, sob a justificativa da criação de determinados
empreendimentos, como usina hidroelétrica, ou simplesmente para abastecimento da sua população. Ele pode fazê-lo. Os efeitos que isso vai ter na órbita internacional, porque, afinal de contas, devemos lembrar que o outro estado também depende, aqui imaginamos, ele também depende dessa água, é que vão ser repercutidos. O ato foi unilateral, mas vai ter consequências como fonte do direito internacional. E você tem os atos unilaterais autonormativos e os heteronormativos. Os autonormativos, que são? Ora, como o próprio nome diz, é o próprio Estado que vai impor a si determinadas faculdades, ou que vai, melhor dizendo, fazer com que determinadas obrigações sejam por ele exercidas, e pelo outro também, porque afinal de contas há uma vinculação, há uma modificação ou extinção de realidades jurídicas. E os atos unilaterais heteronormativos, eles criam direitos que podem, eventualmente, beneficiar outros sujeitos do direito internacional, sejam eles organizações, estados, ou mesmo, de maneira mais restrita, sujeitos, pessoas físicas. Aí você tem as resoluções como fontes. Essas resoluções nada mais são do que também atos unilaterais, porém de organizações internacionais, e mesmo do próprio Conselho de Segurança da ONU, então órgãos que trabalham em âmbitos específicos nestas organizações, geralmente têm um poder diretivo, um poder de sugerir certo proceder dos estados. E aí vem aquela velha questão que a gente trabalhou nas aulas anteriores, né? Se o direito internacional é ou não é obrigatório, se o direito internacional é ou não é coercitivo. Em alguns casos, como essas organizações trabalham, como essas organizações atuam de modo a priorizar, vamos dizer assim, certos interesses, acaba que, em um momento, o poder da organização legitimou-se com mais força, em outros momentos foi deixada de lado, ou então foi desobedecida, por isso é tão complicado, por isso é tão difícil se falar no poder das organizações, não esquecendo que são elas também as guardiãs de um certo controle sobre o próprio líder, comandante, por exemplo, que quem escolhe o presidente, ou quem elege o mandatário que durante um certo período vai presidir reuniões da OCDE, ou do Mercosul, ou da ONU, são sujeitos bem definidos. Muito boa essa letra que o Francisco Adriano postou aqui. Professor. Sim? E aí, professor, qual a diferença, então, dos atos jurídicos unilaterais para os atos jurídicos autonormativos? Bom, os atos jurídicos, como nós dissemos, os atos jurídicos unilaterais referem-se, verbo graça, aos estados, né? Os autonormativos são porque eu estava vendo exatamente isso hoje, né? Porque, inclusive, o senhor já adiantou bem aí o que a gente ia falar, e me surgiu essa dúvida aí, porque eu não vi a questão da autonomia e da heteronomia, entendeu? Por isso que eu estou lhe perguntando. Pronto, são um tipo. Os atos unilaterais dos estados se subdividem em autonormativos, ou seja, é um ato no qual o próprio estado vai, digamos, criar para si um certo dever, uma certa obrigação de fazer ou não fazer,
E os atos heteronormativos são aqueles que vão justamente ser criados em função de uma obrigação terceirizada, vamos dizer assim, grosso modo, né? Essa é a diferença. Mas os dois são tipos de atos unilaterais. Essa questão de ato unilateral perpassa muito pela fonte consuetudinária do reconhecimento dos estados, não é isso? Que aí eles querem abrandar a questão do reconhecimento, que seja uma fonte do direito formal para o direito consuetudinário. Então, você falou aí das resoluções, mas o conhecimento, pelo que eu li hoje, é uma tratativa que eles querem colocar como fonte de direito consuetudinário. Poderia explicar melhor isso para a gente? O costume, ele é uma fonte autônoma, né? Na verdade, é por isso que se diz que esses atos unilaterais, os atos das organizações, eles são meios auxiliares, alguns vão dizer que são também fontes, porque nos países principalmente de constituição flexível, não é, digamos que não é necessário um recepcionar tão literal, né, ipsis literis, de um texto celebrativo, uma cerimônia que o parlamento vai fazer para, por exemplo, a edição de um decreto. Né? Vamos pensar aqui na edição de um decreto que depende de aprovação de membros de um determinado corpo legislativo, como é o caso do que acontece no Brasil, né? Em outros lugares, é por isso que a fonte se constitui diferentemente, basta que se prove que de maneira recorrente os estados agem de determinado modo. Então, por exemplo, vamos pensar no Reino Unido da Grã-Bretanha. Vamos supor que existe um conflito em relação ao Canal da Mancha. E aí, o Reino Unido, mesmo sem ter nada escrito pela França, sem ter um tratado com a França escrito, consegue provar que os navios de sua bandeira normalmente podem entrar no mar territorial do país vizinho. Vamos supor que o Canal da Mancha está dividido ao meio, né? E vamos supor que existam ali fiscais do lado francês que querem impedir que aconteça isso, querem impedir, por exemplo, que se passe através daquele canal para viajar para outros países. Os navios britânicos estão levando mercadorias para, vamos supor, para Andorra. E aí tem que passar por cima da França, e a França não quer deixar. Se o Reino Unido conseguir provar que durante, digamos, de geração em geração, os navios de sua bandeira sempre atravessaram, na verdade, sempre levaram para os portos, e dos portos essas mercadorias sempre atravessaram o território francês e foram entregues ao destinatário, é como se esse conflito pudesse ser resolvido com base no costume, e com base, claro, em toda a argumentação que vai ser feita em torno dele, mas não depende, por exemplo, da existência de um acordo explícito, é apenas a vontade tácita das nações. Não sei se eu consegui explicar. Consegui? Conseguiu sim, professor. Obrigado. Aí esse texto, essa letra aqui, que o Francisco Adriano publicou, né? Pensem nas crianças mudas. Aliás, eu queria que ele mesmo lesse. Pode ler, Francisco? Sim, posso ler. É porque o senhor falou, né, da bomba atômica e tal, me lembrou desse texto, que é uma poesia, né? Pense... só um minuto, professor. Pense nas crianças... Aí... Pense nas crianças mudas telepáticas. Pense nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, ó,
Não se esqueçam da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Deu para ouvir? Deu para ouvir. A gente até silencia, né? Diante desse texto. É muito forte, é tocante. Então, a lei internacional, curioso falar em lei internacional, né? A gente falou tanto em costume, mas essa lei, ela também tem um certo poder normativo. Por isso que existem aí os grandes códigos, né? Volumes e mais volumes escritos, tentando, digamos, consolidar uma certa convicção, uma certeza que existe em relação aos temas do direito internacional, mas digo a vocês que, esquecendo qualquer academicismo, qualquer, enfim, tentativa de justifica por que é que a lei internacional, por que é que o tal país tem direito a isso ou aquilo, no fundo, ninguém tem respostas, né, claras sobre, enfim, soluções. Tanto é que não deixa de ser vacilante a jurisprudência da corte, como vocês viram no livro, o próprio professor que fez parte dessa história, né? Por isso que nós escolhemos o Princípios do Direito Internacional, porque é escrito justamente por alguém que durante muito tempo trabalha com isso, e ele mesmo reconhece em vários momentos que é sempre aquela coisa, vamos dizer, é meio que provisória, né? Enfim, a sucessão da vida, dos acontecimentos reais, se sobrepõe a qualquer doutrina ou a qualquer tendência do momento, né? Qualquer, digamos, moda. E aí você tem as obrigações erga omnes, que são também meios auxiliares, e que devem justamente ser endereçadas, ou tem como destinatários a imposição de determinada conduta a todos, sem a possibilidade de objeção. O jus cogens, que representa algumas normas que são mais enérgicas, que são mais energéticas e por isso mais impositivas. E aí não é possível derrogar, não é possível, por exemplo, criar qualquer tipo de estratagema que expresse normas posteriores com natureza diferente, ou mesmo que seja necessário recorrer àqueles critérios de solução de antinomias. O jus cogens cria obrigações. E como exemplo mais básico, mais claro, está nós podemos ver a Declaração de 1948, cujo o estatuir tem tudo a ver com esse enquadramento. E aí basta ver, por exemplo, ler o artigo 53 da Convenção de Viena de 69 sobre o direito dos tratados. Fica como uma proposta para vocês fazerem depois essa leitura. Vou concluir essa introdução com a ideia de soft law, que são normas também, ou seja, de várias maneiras as normas se apresentam, né? É por isso que, assim como no direito interno a gente diz que a lei é a principal fonte do direito, muitas vezes se diz que o costume é a principal fonte do direito internacional, porque, diferentemente do direito interno, no caso do direito internacional, o costume pode ou não estar incorporado através dessas normas. E no caso do soft law, o próprio nome já vai dizer, e alguns até preferem utilizar um termo diferente, né? Soft norm, é um direito flexível, um direito que não é bem direito, sabe? Ele não é exatamente obrigatório,
mas serve de paradigma, como se fosse uma quebra uma ruptura de certos preconceitos, de certos estigmas que existiram na ordem internacional. Aí substitui por uma ideia de soft law, um direito mais leve, mais maneiro. Vamos maneirar no direito. Então, essa é a introdução do tema. Agora, eu estou ansioso mesmo para ouvi-los. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Vocês querem ter um intervalozinho de 2, 3 minutinhos para tomar uma água? Querem? Pronto, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui o chat. Pronto, vamos fazer o seguinte. 5 minutos, a gente volta quando for 8h05, certo?